É a segunda parte da minha análise do filme Bacurau. Eu analisei e apresentei a história do filme, aí houve um problema na minha gravação, caiu, então eu estou fazendo em dois vídeos, certo? Então essa Bacurau mostra isso. Agora fazendo contextualizando com a conjuntura política do Brasil e da América Latina em geral, né? Porque Bacurau é uma espécie de microcosmos de um universo maior, o universo brasileiro, né? Assim, há diferenças de etnia e de regiões entre o sul, que se sente europeu e que vê o Nordeste como subraça, como subcultura. Isso aparece no filme, certo? E a maneira com que o Brasil está sendo administrada por pessoas, além de despreparadas, pessoas que carregam preconceitos contra a sua própria gente, como no caso do nosso presidente, o ministro da Educação vai entrar, o ministro Guedes e muitos dos próprios Damares Alves, né, que são pessoas despreparadas. Não deveriam ocupar tais cargos, mas infelizmente a gente sofreu um retrocesso muito grande e eis que estamos sendo administrados por pessoas que não estão à altura de suas funções, certo? Então assim, mas fazendo um paralelo com o Bacurau, o filme, quando retrata a maneira com que os brancos do Sudeste, né, ou Sul do Brasil e tal, vê o Nordeste de forma preconceituosa, né, como sendo uma sub-região habitada por uma sub-humanidade, é um pouco parecido à visão que o Bolsonaro tem acerca do seu próprio povo, certo? Nesse ponto, o filme Bacurau revela esse aspecto curioso da realidade brasileira, não só de hoje, certo? Mas de outros momentos históricos. Minha filhinha botando terror aqui, cara. Ou é assim ou eu abandono, né? Não vou abandonar minha filha. O Bonner não tem esse tipo de problema. Eu acho que é por isso. Não, deixa eu baixo. Eu perdi o fio da meada. Deixa o papai ficar quieto. Você diz, não está aí o papaizinho, não, mulher. Vai brincar. Depois a gente interage. Vai dar bom dia. Ó, fala com os amiguinhos de novo. Você vai fazer o quê? Dá um bom dia, dá. Bom dia. É Pingalão. Tá bom. Isso é mais quando me vê com o celular. Tem tipo uma espécie de ciúme aí. Eu preciso, acho legal me comunicar. Né? Sim. Recentemente o Paulo Guedes, não foi o Paulo Guedes, o Alexandre Garcia, um antigo funcionário da Rede Globo, que já foi porta-voz da época da ditadura militar, né, que no período de intercalado do fim da democracia, do fim da ditadura até recentemente, trabalhou na Rede Globo, né, como sendo uma espécie de âncora do Jornal Nacional, então um sujeito que dava opiniões e que está se revelando uma pessoa que comunga com esses valores que o filme Bacurau denuncia, certo? O Alexandre Garcia disse o seguinte, né, que se pegássemos a população do Brasil e colocássemos no Japão, e pegássemos a população do Japão e trouxéssemos para o Brasil evoluiria para o primeiro mundo imediatamente. E o Japão se degeneraria no caos, porque não tem recursos naturais lá, não tem minas, não tem agricultura. Então eles iam retroceder a quase a idade da pedra, porque os brasileiros são assim, são, nas palavras minhas, interpretando a ideia do que o Alexandre Garcia quis dizer, mas não disse. A população brasileira é uma sub-raça mestiça, degenerada, que não tem futuro. É uma opinião do início aliás, do final do século XIX, traduzindo o eugenismo europeu, certo? Que acreditava que a mistura de raças iria degenerar a população dali surgida. E daí muitos intelectuais brasileiros, como Silvio Romero, né, o próprio Euclides da Cunha nos Sertões e tal, embora ele no final do livro ele acabe negando isso, e muitos outros,
advogavam que o Brasil era um país inviável por conta da mistura de raças. O negro, ao se misturar com o branco, ele se degeneraria. O índio, ao se misturar com o negro e com o branco, também. E o branco perderia a sua posição numa alusão de raça superior, de raça mais evoluída, nessa visão preconceituosa. Aí então, o Bolsonaro, nosso presidente, concordou com o Alexandre Garcia, reforçou essa opinião nas redes sociais. Ele disse que o Alexandre Garcia estava certo, que o brasileiro é o maior problema do Brasil, certo? Aí a gente pensando nisso, é um sujeito que comunga com a opinião dos personagens do filme Bacurau, que levaram os gringos para matar a sua própria gente. É um governo insensível com as chagas sociais, insensível com a sua própria população, indiferente ao destino da sua população. Em vários momentos ele tem atacado e deixado transparecer essa opinião de que despreza a sua gente, que despreza o Nordeste, que despreza a miscigenação racial do próprio povo brasileiro. É assim, certo? Filho de europeus, netos de europeus que veio para o Brasil, aqui acolhido com todo o amor e todo o carinho, tolerado como um igual, e até como uma pessoa privilegiada, né, por ser branca e tudo mais, os avós e os bisavós dos Bolsonaro, provavelmente, né? E agora olha para a sua gente com asco, com preconceito, com discriminação, essa pessoa sentada na cadeira de presidente da República. Né? É quando isso aparece em vários momentos na fala do presidente, quando ele se refere aos governadores da Paraíba, ao se referir ao governador do Maranhão, certo? Que é um mestiço, e todos os estados do Nordeste são chamados por esse termo paraíbas. O nordestino no sul do Brasil é chamado de paraíba, certo? Que quer dizer sub-raça, quer dizer uma pessoa geneticamente inferior. Quer dizer isso, esse preconceito quer dizer isso. E o presidente da República diz isso. Então que a solução para o Brasil seria esvaziar o Brasil de sua população e entregar o Brasil para os japoneses. Os japoneses seriam superiores aos brasileiros. Não é falta de investimento na educação, não é falta de distribuição de terras para trabalhar, não é uma política pública de inclusão, de acesso à universidade para os pobres, não é uma política salarial que redistribua a riqueza, que desconcentra a riqueza que do Brasil está concentrada no Sudeste, que desenvolveu São Paulo e abandonou o Nordeste às oscilações do clima, vivendo de agricultura no semiárido, não é? Uma política que gerou a migração do Nordeste e o Sudeste enriqueceu, se favoreceu com a migração de uma mão de obra barata, que enriqueceu São Paulo, enriqueceu e desenvolveu o ABC paulista, enriqueceu e desenvolveu o sul, aliás, o Sudeste do Brasil como um todo, povoou partes do norte do Brasil, povoou e tomou da Bolívia o Acre, povoou o Pará, Rondônia. Enfim, o Brasil deve ao Nordeste muito do seu desenvolvimento, da ocupação do território, da produção de riqueza, da indústria. A mão nordestina, por conta de ser o Nordeste ter sido abandonado, sendo uma região seca, suscetível às oscilações climáticas, de seca e inverno, ele foi deixado à mercê da agricultura. Não houve nenhum grande projeto de irrigação para o Nordeste. Nunca se desviou as águas do Rio São Francisco até então, antes do governo Lula. Nunca se descentralizou a indústria ficou em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aí, então, assim, deixava-se o Nordeste à sua própria sorte, vivendo na linha da miséria, e isso garantiu para o Sudeste e para o Norte do Brasil e o Centro-Oeste um contingente de miseráveis para abastecer os lares de empregadas domésticas, para abastecer os prédios da Zona Sul Carioca e do Rio de Janeiro como um todo, e de São Paulo, de porteiros, né? Abastecer os restaurantes de garçons, de cozinheiros,
enfim, de entregadores, de peões de obra, abastecer até de prostitutas e prostitutos, claro, né? Um suprimento de uma população barata que era fornecida ao sudeste e ao norte do Brasil e ao centro-oeste. Brasília foi construída assim, beneficiando-se de uma seca muito grande que aconteceu no Nordeste brasileiro em 58. As populações foram deixadas, abandonadas e foram arrebanhadas para aquela região do Planalto Central, e lá se construiu a capital do Brasil a troco de prato de comida dado aos nordestinos, certo? Então a condição de miséria foi deixada assim, deixar a natureza agir, a seca agir para o sudeste enriquecer, para o Brasil inteiro concentrar renda, para as madames cariocas terem empregadas baratas, para os subúrbios terem peões de obra, para o empresariado terem mão de obra. Isso não é mais necessário, né? Com a tecnologia, com o próprio crescimento dessa população do Rio, da população das periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo, as periferias de Brasília, as populações do norte, não é mais necessário esse fluxo dessa migração de nordestinos para lá. Daí a população descendente de nordestina, miscigenada com populações, bolsões de populações negras e bolsões de populações brancas dessas áreas e populações distribuídas em todas essas regiões, elas mesmas olham para os nordestinos de hoje com discriminação, com preconceito, com racismo, se considerando autênticos sudestinos, vamos chamar assim, não é? Autênticos cariocas, autênticos paulistas, sendo que os avós são cearenses, os avós são baianos, são pernambucanos, são alagoanos, são sergipanos, são paraibanos, certo? Então é isso. Na história de médio porte, a gente pode ver como o Nordeste foi sangrado em sua população e foi deixado à mercê do clima, à mercê da natureza, para que o restante do Brasil tivesse mão de obra barata, para que a grande Bacurau fornecesse empregadas domésticas, fornecesse peões de obra, fornecesse garçons, fornecesse cozinheiros, fornecesse até traficantes para abastecer a sociedade carioca, abastecer o Rio de Janeiro, abastecer São Paulo, abastecer o Planalto Central e o norte do Brasil com um efetivo humano numeroso e de baixo custo. É isso, cara. O filme Bacurau revela esse aspecto e o preconceito que prevalece ainda hoje. E essa é a visão do presidente da República, é a visão do Paulo Guedes, é a visão do Alexandre Garcia, é a visão da Rede Globo no mundo todo. Não toda ela, mas boa parte dos dirigentes, dos administradores, é a visão dos cariocas, é a visão dos paulistanos, é a visão das pessoas do sul do Brasil, que o Nordeste é esse problema. Boa parte do ódio ao PT se trata porque o PT redirecionou o investimento do Estado brasileiro para o Nordeste. Nas gestões de Lula e Dilma, o Nordeste foi a região que mais cresceu, que mais se industrializou, que mais gerou empregos no Brasil. Isso o empresariado carioca, o empresariado paulistano não soube perdoar até hoje. As madames que perderam as empregadinhas domésticas que saíram do Nordeste aqui para trabalhar pela comida em São Paulo e no Rio de Janeiro, essas madames ficaram revoltadas com o Lula por dar direitos trabalhistas, por dar assistência, por dar carteira assinada, por dar humanidade, por dar direitos humanos para as empregadas do Nordeste que iam para o Sul e para os seus descendentes, né? Claro que sem conhecimento com tudo isso, o nordestino em geral é eleitor do Bolsonaro. O nordestino que mora no Rio de Janeiro é eleitor do Bolsonaro, porque ele é um analfabeto, ele é uma pessoa rasa, sem instrução, ele não tem uma identidade clara, informado e manipulado pela Rede Globo, informado e manipulado pela Rede Record, pelo Edir Macedo, pelo Silas Malafaia, por essas igrejas cataníqueis, que são agências de manipulação e de venda de conforto espiritual para uma população desesperada, uma população suburbana atolada até o pescoço, na miséria, na penúria, na violência do tráfico, na violência da prostituição das periferias do Sudeste do Brasil, do Rio e São Paulo, e Minas, e Espírito Santo e etc., né? E do Centro-Oeste, como no caso de Brasília, Distrito Federal e cidades satélites. Essa população
votou maciçamente no seu algoz, votou em Jair Messias Bolsonaro, um inimigo dessa população, uma pessoa que vê o seu povo como uma escória, como uma sub-raça, uma pessoa que tem nojo e vergonha de sua própria gente. É isso, cara. O filme Bacurau revela esse aspecto terrível do Brasil e que é difícil da gente combater, certo? Então eu peço quem assistir até aqui, divulgue a minha análise, divulgue o meu vídeo, para a gente colaborar com o diálogo. O Facebook, ele me exclui, quando tem palavras de análise crítica ao governo, você fica 15 dias fora do ar. Provavelmente esse vídeo não vai ser compartilhado, não vai circular muito, certo? E essas análises não vão sair do meu ciclo de amigos, que são poucos. Agradeço a consideração, sou um nordestino do interior do Nordeste, graduado em História, com mestrado em História Cultural e terminando o doutorado em História Política pela UF, Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. O meu sotaque que você está assistindo aqui, se você carioca estiver assistindo, você paulistano estiver assistindo, você do sul do Brasil estiver assistindo, isso não quer dizer que eu sou uma sub-raça porque eu falo diferente do seu sotaque, não, viu? Isso não quer dizer que eu seja menos capaz do que qualquer um de vocês no Brasil, e nem eu, nem a minha gente. Se fosse criadas as condições favoráveis, como o PT tentou criar, o PT desviou as águas do Rio São Francisco com mais de 100 anos de promessa de esforços nacionais para resolver as ações do nosso governo em geral, né? Desde o Império, desde Dom Pedro II, até Fernando Henrique Cardoso, recentemente, as ações do governo brasileiro foi de combater as secas no Nordeste distribuindo esmola. Quando veio um presidente da República distribuindo indústrias, fomentando o desenvolvimento, construindo portos de exportação como o Pecém do Ceará, construindo ferrovias como a Transnordestina, construindo aeroportos, como tem aqui na Serra da Ibiapaba e tudo mais, para fomentar o turismo, para fomentar o desenvolvimento, a industrialização, o comércio. Né? Quando veio essa estratégia do governo de desviar as águas do Rio São Francisco para tornar sustentável o abastecimento humano, a fruticultura, a agricultura irrigada no semiárido, o Brasil perdeu o fluxo de peões de obra, perdeu o fluxo que fornecia garçons, que forneciam empregadinhas domésticas a pão e água, daí ficou revoltado por conta disso. Né? Mas quem investiu pesadamente no Nordeste foi o governo do PT, foi o governo do Lula e da Dilma. Daí a gente gostar tanto desses políticos, foi quem realmente enfrentou o problema da miséria aqui no Nordeste, para possibilitar o desenvolvimento que iria desenvolver o Brasil como um todo. Vocês que se queixam tanto da gente migrar para aí, hoje que não estão mais precisando de tanta gente, né? A população está com a superpopulação do Sudeste e do Centro-Oeste, vocês não precisam mais de nordestinos, vocês não precisam tanto de tantas empregadinhas domésticas, vocês não precisam tanto, e até pela explosão da violência desses jovens que saem daqui e vão para a marginalidade, vão para o tráfico, por falta de opção de vida, certo? Aí é isso que está acontecendo. Considero dado o meu recado. Obrigado se você ouviu até aqui. E compartilha esse vídeo. É a opinião sincera de um brasileiro que ama a sua gente.